Olá, seja bem-vindo onde quer que esteja. Esta conversa que vamos ter aqui no auditório da Renascença é Fitness Pink Ribbon Talk com os cereais fitness, uma conversa de mais ou menos 45 minutos com estas mulheres aqui que já vou passar a apresentar consigo onde estiver. Já agora queria fazer-lhe um convite, já que estamos... E o tema da conversa, claro, estamos no mês da luta contra o cancro da mama e por isso mesmo... temos uma conversa precisamente sobre esta doença e queria convidá-lo a que, através do Facebook da Renascença, se tiver algum comentário, se quiser dizer que nos está a ver, onde é que nos está a ver, se tiver alguma pergunta para alguma das nossas convidadas, está à vontade, pode fazê-lo. Eu vou tentar coordenar a conversa que tenho com elas, ao mesmo tempo tentar ver as mensagens que vamos recebendo através do Facebook da Renascença, portanto está convidado. Ora, aqui temos as convidadas, começamos por ti, Joana Cruz, olá, bem-vinda. Muito obrigada. À conversa. A Joana é nossa colega aqui, locutora do grupo Renascença. Conhecemos bem a tua história todos nós, travaste aqui uma luta muito brava contra um cancro da mama, superaste-o, foste dando notícias sempre através das redes sociais de uma forma muito sorridente. E vamos querer conhecer melhor a tua história, mas sobretudo eu acho que o que nós queremos saber, antes de mais, e de vos apresentar a vocês, é saber como é que estás. Estás bem? Muito bem, e com este ar de maluca, não é? Porque hoje o pessoal tipo assim, epá, sim senhora, olha, eu pensei assim, uma peruca roxa, porque não? Pronto, e portanto agora vou brincando aqui um bocadinho com esta situação de enquanto não tenho o cabelo que eu quero ter, não é? E portanto estou ótima e continuo impecável, felizmente. E vamos falar também muito, entre outras coisas, dessa parte estética e até que ponto pode ser importante na recuperação, sobretudo psicológica, desta doença. A Marisa Seita trabalha precisamente nisto, nesta parte estética. Ela é, se não a mais, uma das mais famosas tatuadoras em Portugal, é verdade, obrigada. É muito ativa nas redes sociais, faz um trabalho notável. Para quem passou por uma mastectomia, trabalha com, sobretudo, mulheres, não sei se com Sim. homens também, Marisa. Infelizmente ainda não tive nenhum homem a vir ter comigo. Olá, boa tarde, já agora. Mas sim, a maior parte são todas mulheres, sim. Sim, e sobretudo fazes este trabalho na recuperação, mas já vamos falar tudo o que fazes, como é que surgiu a ideia, que tipo de pessoas é que tens vindo a conhecer também neste teu trabalho. E claro, a Maria Manuel Mota, diretora do Instituto de Medicina Molecular, aqui a parte científica da conversa. Bem-vinda também a esta nossa Obrigada, conversa. olá, boa tarde a todos. Costumamos ver-te a falar mais de malária, entrevistamos-te muitas vezes sobre esse assunto, mas é para nos contares que avanços em Portugal existem na investigação de cura desta doença, que queríamos muito que tu juntasses a nós aqui nesta conversa, e também esta questão científica dos sintomas, já se percebe qual poderá ser a causa do cancro da mama, mas já vamos falar disso. Joana, contigo começamos. Quando e como é que tu descobres que tens um cancro? Ora, está de resto quase a fazer um ano. Foi em dezembro de 2020 que estava por acaso em casa, sentada no sofá e naturalmente passei assim a mão no peito, só, sei lá, a coçar aqui qualquer coisa no peito e pensei assim, está aqui qualquer coisa que não estava. E quando sinto uma espécie de uma ervilhazinha debaixo da pele, porque não era nada que fosse visível, foi mesmo ao toque, pensei, isto aqui alguma coisa se passa. Fui fazer imediatamente nos dias seguintes uma mamografia, Mas uma espera, ecografia. não saltes etapas, por favor, porque tu descobres isso, ou pelo menos tens essa sensação. Exatamente. E sentes o quê? Ficaste assustada? Ficas um bocadinho tipo, eu acho que isto não estava aqui. Fala-se com as amigas, não é? Tipo, olha, acho que senti aqui qualquer coisa de estranho. É claro que há umas que dizem, isso deve ser por causa da menstruação, os gânglios, e eu, pois, mas eu nunca tive nada disso. Não se dá o caso de agora estar menstruada, portanto, isto para mim não é normal. Mas eu tenho, às vezes, debaixo do peito, eu, pois, mas eu não, é aqui na zona do decote, e portanto, uma pessoa pensa, será que é alguma coisa? Vou falar com as amigas, o que é que elas aconselham? Mas o pensamento imediato será sempre, bom, eu tenho que ir ver o que é que isto é, porque não sei o que é.
E então é aí que marco rapidamente um exame, mamografia, ecografia, que de resto ia fazer por essa altura, ou seja, não era uma coisa que eu estivesse a adiar, porque eu faço os exames anualmente e Tu que idade é que tens? religiosamente. Desculpa. Tenho 43. E começaste a fazer exames, e é uma coisa importante também, tem que ficar super claro, mesmo muito claro a toda a gente que nos vê, a importância do diagnóstico precoce, isso é tão, tão importante. Mesmo. Portanto, é uma coisa que tu sempre fizeste. Sempre fiz, aí a partir dos 30 e poucos comecei a fazer anualmente. Sim. E estava de facto na altura, em dezembro, de ir fazer, eu ia marcar, assim mais depressa marquei. E quando marco o exame, e os dois, e aqui fica sempre também o outro alerta, que é mamografia e ecografia não vivem uma sem a outra, porque vemos coisas numas que não vemos noutra e vice-versa. E então marquei num consultório onde não costumava ir, mas porque era o que mais rápido me atendia, os exames. E é lá que na ecografia o médico me diz, olha, claramente foram estas as palavras, não é cancro, isto é um quisto que eu aconselho a que faça uma vigia daqui a 6 meses. E descansada fiquei. Fiquei tipo, que bom, não era nada e tudo mais, olha, as amigas e tal, família, não era nada, tive aqui, mas... Tu falaste logo com a tua família? Comentar. antes, Não, assim é que só tiveste assim, essa suspeita? comenta-se, Sim, não é? sim. Tipo, comentei com a minha mãe, com a minha irmã, tipo, olha, te sentia aqui não sei o quê, mas já fui ver, não é nada, está tudo bem, que bom. Mas o que é certo é que nas semanas seguintes, isto foi no início de dezembro, nas semanas seguintes continuava a, não só quando me deitava à noite, a sentir uma impressão ali naquela zona, portanto tinha ali um sintoma físico, ou seja, não era uma coisa que me doesse, só tinha algum desconforto ao toque, se ficasse ali a escarafunchar ou assim, não era uma coisa que em repouso se manifestasse, mas de facto à noite, quando me deitava, manifestava-se num pequeno formigueirozinho. E muitas vezes, durante aqueles dias, eu pensava na palavra repete. Suponhamos, estamos aqui a conversar, não é? Eu passava a palavra e eu ficava assim a olhar e pensava, repete. E eu assim, ai, então, mas agora, porque é que eu estou a pensar nisto? Ou quem é que está a falar? E pensei, aquilo estava a ser tão repetitivo realmente, o pensamento e a sensação, que eu pensei, ok, não vou fazer a mamografia, são radiações, vou fazer a ecografia, que é só o gel, está tudo bem. E quando faço no sítio onde costumo fazer realmente, o médico muito calado, e eu ali à espera que ele de ver uma reação, não é? Como quando vamos nos aviões e há uma turbulência, olhamos para as hospedeiras, tipo, está tudo bem? E então eu fiquei assim a olhar, ele não se manifestava, continuava, e eu assim, então... Nosso Sporting, não. Como é que vai? Perguntei, como é que vão estas coisas destes quistos? Como é que isto é? E o senhor doutor disse, pronto, olha, eu não sei se isto é um quisto, vamos, mas é fazer uma ressonância e uma biópsia, é o que eu aconselho. E a partir daí foi tipo, espera aí que isto se calhar pode ser alguma coisa séria. Mas não tem que ser, portanto eu ainda continuei tranquila e marquei a biópsia e a ressonância. Naquela semana, entre receber o resultado da biópsia, não é, e fazê-lo, portanto uma pessoa está ali, muitas vezes, há muita gente, não é, que fica nervosa e ansiosa e obviamente eu às vezes ficava tipo, ai, vamos lá ver o que é isto, e, tipo, mas sempre assim, olha, não há de ser nada. E eu na altura perguntei ao médico, então e se for alguma coisa? E o médico respondeu-me, ó filha, se for alguma coisa trata-se. E eu, exato, pronto, há de vir o resultado. E assim foi. Dias depois, quando vem o resultado, eu achar tipo não há de ser nada, porque não tem sempre que ser alguma coisa. Temos aqui realmente uma massa que, pronto, tem que ser retirada e tudo mais, portanto há um diagnóstico, um triplo negativo agressivo, BIRAD 4B, se não me engano, e portanto vamos começar os tratamentos de quimioterapia. Foi o meu protocolo assim, foi fazer quimioterapia primeiro e depois a cirurgia de remoção. Isso foi quanto tempo? Desde que tu sentes qualquer coisa, de repente sabes que tens que fazer quimioterapia? Desde o primeiro minuto até começar todo o processo passou 1 mês e meio. Assustaste? E uma pessoa pensa assim, espera aí, cada segundo conta, se bem que o médico disse, vocês estão sempre nervosas, querem tudo para ontem, eu, obviamente, queremos, Sim. mas aquilo não é tipo uma coisa assim galopante de, pode esperar uma semana ou 2, não há de ser por aí, mas nós, claro, queremos tudo para ontem. E, portanto, tu pensas assim, ok, muito bem, afinal não era como eu estava à espera, mas tudo bem, então, a que dia e a que hora, onde é que eu tenho que estar para começar a tratar disto já? E o mais rápido possível. E assim foi.
E lá vou eu para a primeira sessão de quimioterapia, sendo que antes de começar perguntei ao médico como é que era a questão de timings e tudo mais. Ele disse, olha, vão ser 12 sessões semanais, depois 4 quinzenais, tem tudo para correr bem e portanto, pronto, fico tranquila e eu, está bem, e fiquei. Ficaste desta forma assim prática de fazeres as Mesmo. coisas, não é? Teve que ser. Sim, já vamos perceber se isso era para fora ou se realmente te sentiste assim por dentro. Joana, tu, Marisa, apanhas e lidas com mulheres por causa daquilo que tu fazes nas tatuagens que chegam com esta visão tão prática da Joana. Ou não? Tu já assim, quando elas chegam a ti, sim, exatamente, já chegam a ti já vêm noutra curadas. fase, exatamente. Portanto, é uma fase diferente, é uma fase de fechar um ciclo que eu fico super contente de fazer parte, obviamente. É super gratificante a reconstrução do mamilo. Mas sim, quando vêm ter comigo já vêm totalmente curadas e querem despachar para fechar aquela fase da vida e começar uma vida nova. Muitas delas dizem exatamente isso, que é a partir de agora, hoje fechamos o capítulo, então vou ser outra pessoa com uma autoestima completamente diferente, porque, pronto, todos nós sabemos, as mulheres são tramadas com a autoestima, não é? Em qualquer fase da nossa vida temos sempre algum problema ou algumas fases assim mais com menos autoestima e eu acredito que obviamente a parte física e a parte estética influencia imenso nisso e principalmente não só de cabelo, sobrancelha, etc, mas o mamilo, não é? Porque o mamilo faz parte de nós, não é? Acho que o facto, muitas delas o que me dizem é que se sentem incompletas sem aquele mamilo, ou sem os dois. Ou mesmo que tenham parcialmente, porque depois há vários tipos de cirurgia e há várias técnicas e há médicos que deixam um bocadinho de pele para tentar fazer uma saliência do mamilo, mas fica tudo branco na mesma. Há outro tipo de médicos que deixa tudo pronto, lisinho. E pronto, eu depois adapto-me ao que me deixa, à tela que me deixaram, eu adapto e consoante também, obviamente, o mamilo saudável, faço de tudo para que pareça o mais fiel possível. Isso é espetacular, deves ter deixado muitas mulheres felizes. Eu gostava muito de saber também do teu percurso e como é que chegas a esta ideia. Antes de mais, queria agradecer às pessoas que nos estão a ver. A Paula Cristina manda-te beijinho, Joana, diz que Deus te ajuda, um beijinho, mandam-te a ti. E a Anabela aceita também, é da tua família, a Anabela. Anabela. Olá, Anabela, boa tarde, manda beijinhos também. Olá, Anabela. E a Maria Clarinda também está connosco, se tiver perguntas, quiser deixar comentários, for mãe de uma delas também, nos estiver a ver também pode dizer olá. Olá, Maria. Uma regra que vamos repetir até à exaustão e que é muito importante é esta questão do diagnóstico precoce, que tem de ficar esta mensagem tem que passar tanto. Até que ponto isto é importante? Isto é o mais importante, porque nós, obviamente, lá está, não é descobrir-se agora e de repente nós queremos tudo para ontem, e é normal, não é? Se uma pessoa tem algo que pensa que não faz parte dela e que quer se ver livre, obviamente quer tudo para ontem. E aí vai haver pressa. Mas o mais importante é que o momento da descoberta seja o mais cedo possível para, obviamente, haver muito mais oportunidades de, no fundo, haver opções para caminhos poder fazer. Porque muitas vezes, quando as pessoas já descobrem, já é muito tarde. E eu queria aqui trazer, aliás, porque é que eu estou aqui hoje? Porque sou mulher, a um lado, sou cientista, mas a verdade é que eu não trabalho em cancro da mama, nem nunca trabalhei em cancro da mama. Eu sou diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular, que tem vários grupos de trabalhar em cancro da mama, mas acima de tudo porque neste mês nós lançamos uma iniciativa que se chama IMM Laço Hub e que é uma iniciativa em que o IMM, o nosso instituto, se juntou à Associação Laço,
criada há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, por um conjunto de mulheres em Portugal que na altura estavam chocadas um pouco com a falta de rastreio. Ou seja, agora para as mulheres de uma nova geração que vem a situação em Portugal é muito distinto do que era há 2 décadas atrás. Praticamente não havia mulheres nenhumas a fazer ecografias, só uma classe já muito informada de mulheres é que fazia exames, é que ia à ginecologista com frequência, etc. Portanto, isto foi algo que em Portugal mudou e é fantástico. Portanto, foi algo que, obviamente, passamos a descobrir coisas muito mais cedo e não cancros muito mais tardios. E esta associação do IMM-Laço deu-se exatamente também por isso, porque quando a associação Laço se criou, era este conjunto de mulheres, e que fizeram um trabalho incrível durante anos, e eram os lacinhos cor-de-rosa, que toda a gente conhece, e portanto foram elas que introduziram o lacinho cor-de-rosa em Portugal, e que faziam campanhas exatamente de alertar as mulheres que deviam fazer a palpação da mama, que deviam visitar o médico, que deviam fazer a rotina, que deviam fazer a ecografia e mamografia. Antigamente fazia-se mais a mamografia, hoje em dia associa-se as duas, e portanto tudo isto foi melhorando em Portugal. E há uns anos atrás, esse conjunto de mulheres que esteve à frente disto e que fez sempre isto de forma voluntária, tem que se dizer que fizeram sempre isto de uma forma voluntária, acharam que esse trabalho grande já tinha sido feito em Portugal, tinham tido realmente um impacto bastante grande, mas que agora faltava algo. E o algo que faltava é: precisamos de ajudar a ciência, ou seja, as pessoas, as mulheres e homens, porque há homens com cancro da mama, é muito mais raro, mas acontece, e geralmente quando acontece geralmente são cancros muito agressivos e, portanto, têm que ser igualmente ajudados, mas o que eles sentiam é que já fizemos este trabalho, mas agora há ainda mulheres para a qual a medicina ainda não tem resposta. E, portanto, essa resposta deveria ser feita com a ciência. O que é que a ciência pode responder? E nós, durante uns anos, fizemos uma parceria com eles, em que, no fundo, mantivemos o trabalho que eles tinham com a sociedade, de, no fundo, traduzir aquilo que eram as informações importantes que tinham, etc. Continuávamos também a fazer a angariação de fundos, tal qual como fazíamos, e aplicávamos em ciência, em projetos de cancro da mama. Mas achávamos que eram coisas esporádicas, ou seja, nós financiamos mais de 12 projetos, mas era um projeto aqui, outro projeto ali, e digamos que não havia uma linha contínua. E acho que a pandemia também nos veio a mudar muitas vezes a nossa percepção sobre como é que a ciência deve estar em contacto com a sociedade. Obviamente nós no Instituto de Medicina Molecular fizemos sempre um esforço para estar em contacto com a sociedade, mas agora quando chegou a pandemia e com as dúvidas que as pessoas tinham no dia-a-dia, é que nós estávamos a fazer ciência, a ciência estava a ser feita no mundo inteiro, quase como se fosse um Big Brother aberto para toda a gente. Com o lado positivo, mas também os muitos lados negativos que isso pode ter. E percebemos quão é necessário nós explicarmos o que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Então, o que é que em concreto faz o IMM em relação a esta O IMM doença? Laço AB fez, e chama-se AB, não é por ser um nome estrangeiro, mas é porque nós achávamos Sim. que era. É tipo um conjunto em que nós temos 2 lados. Temos um lado que vamos ser muito fortes nesta comunicação com o público. As pessoas podem nos fazer perguntas. Aliás, estava aqui a conversar com a Mariana, que está ali do IMM, representante e que no fundo está a liderar a causa no dia-a-dia, e que criar quase uma app, pensamos, em que as pessoas nos fazem perguntas e nós teremos os cientistas a responder. Já o podem fazer, podem nos contactar através do site immlaçohub.org, e se fizerem lá perguntas, se nos contactarem, etc., nós faremos isso, mas queremos fazer isto de uma maneira cada vez mais ágil. As pessoas têm dúvidas sobre como é que a ciência faz, etc. Portanto, há todo este lado de comunicação com o público que nós queremos mesmo estabelecer. Fazer sessões de esclarecimento com os nossos cientistas que trabalham em cancro da mama, por exemplo, para empresas, para o conjunto de pessoas, para associações, para associações de doentes, etc. Tudo isso queremos fazer. E, ao mesmo tempo, criamos um laboratório mesmo que junta cientistas de várias, uma equipa interdisciplinar para responder a algo em concreto. E o que é esse algo em concreto? É que a medicina e a ciência já têm muita resposta para o que nós chamamos cancro primário, ou seja, um nódulo na mama que está ainda no tecido mamário e que normalmente é de relativamente fácil
resolução. Obviamente há um sofrimento da pessoa que vive a situação, etc. Portanto, eu não quero simplificar aqui, nem quero menosprezar, mas há já muitas soluções. O que há muito poucas soluções ainda, e a própria ciência ainda não tem respostas, é para quando esse cancro deixa o tecido mamário. É chamada metastização, as metástases deixam. É o cancro primário aconteceu no tecido mamário, mas houve células que ou resistiram ao tratamento inicial ou quando aconteceu já estavam fora e são células que saem do tecido mamário e podem se tornar um tumor noutro tecido qualquer, que podem ser os pulmões, podem ser os ossos, pode ser o cérebro, etc. E aí é que a ciência ainda não tem resposta. Então, nós simplesmente decidimos criar os nossos melhores cientistas que temos na casa, em contacto com equipas noutras instituições nacionais e internacionais, para tentar responder o que é que faz a diferença. Começar a olhar, usando o material que temos em Portugal, com mulheres portuguesas, em que simplesmente olhamos e que vamos olhar ao longo do tempo, mulheres que não se importem de entrar neste tipo de estudo, e que vamos olhar ao longo do tempo. Há umas que vai correr muito bem, a maior parte delas vai correr muito bem, há outras que depois podem não correr tão bem. Nós vamos olhar ao longo do tempo o que é que acontece. Porquê que umas correu bem ou não? Porque se nós começarmos a recolher amostras mais cedo, vamos começar coisas que nós não vimos antes e que agora sabemos que correu bem ou não, e porquê que vamos. E já agora perguntava-te a ti, Joana, quando é que tu conhecias desta doença? Ou seja, o que é que tu tiveste que ir investigar quando recebes o diagnóstico? Olha, vais procurar, não é, o que é que quer dizer triplo, negativo, agressivo, e é engraçado que estava a falar da questão da laço, e eu descobri uma gravação minha há 10 anos, tinha feito uma campanha que a laço tinha com uma marca de roupa, e era eu mais 2 ou 3 figuras públicas, cada uma dizia um textinho, havia uma entrevista, e na minha entrevista dizia: o importante é de facto nós detectarmos a doença a tempo. Isto já eu tinha eu dito estas palavras há uns 12 anos. E pensei assim, pronto, olha, realmente, eu disse na altura, fazia campanha pela prevenção, e agora foi exatamente assim que aconteceu, detectei a tempo. Então tu vais ler, mas eu na verdade não quis ler muito, porque eu preferi sempre que o meu processo fosse sendo passito a passito, suave suavecito, no sentido em que eu não vou estar a sofrer por antecipação com coisas que podem não vir a acontecer, porque perguntavam muito no início, então, ok, acaba a quimioterapia, depois vais fazer a cirurgia, depois vais fazer radioterapia. Eu não sei, não faço ideia, deixa ver como é que as coisas correm. Portanto, há coisas que eu não queria saber nem perguntar mais para a frente para não sofrer por antecipação. Como é que se faz isso? Eu acho que isso é um super exemplo, essa capacidade sensata de controlar a nossa ansiedade mental. Eu acho que é de louvar, verdade, parabéns por isso, Joana. Mas optar por ficar ignorante no assunto. Achas que é um bom truque que podes deixar às pessoas, não é? Um bom conselho? Está ignorante, está mais feliz, tipo, não sabe, é como quem não vê. E portanto eu sabia as coisas do dia-a-dia do que obviamente que me foi alertado, não é? Podes ter uma série de sintomas assim, assado, nananana, e eu fiquei com essa informação, pensei para mim, se calhar não vou ter nada disso. Vómitos, diarreias, aftas na boca, que rebenta a boca toda, náuseas, dores de cabeça, tudo mais. E eu, ok, temos esta lista de coisas que pode acontecer ou não. E assim foi. Não aconteceu nada disso. Tinha uns ameaços de náuseas, uma dorzita de cabeça ou outra que eu nunca fui muito ter, mas se calhar que ia doer um bocadinho. O que foi mais duro para ti? Às vezes o mais duro, fisicamente não, mas psicologicamente deve ser muito duro comunicar isto aos pais. Uma coisa destas, sim, não é? E não, na verdade, porque a minha mãe é aquela alma gêmea que eu tenho a sorte de ter, e portanto foi a primeira pessoa a quem eu liguei, não é? Quando saio do centro de sonologia, mãe, queres vir aqui ter? Olha que isto não correu bem. Ela, vou já ter aí contigo. Na altura, então, Covid e tal, não se podia entrar acompanhado, portanto fui sempre sozinha fazer os exames, e ela vai ter comigo, e eu, olha, isto está a acontecer, portanto, agora vou tratar, vou já ligar, saber o que é que vou fazer, e ela, enfim, ficou, porque foi sempre dela que me foi passado
a mensagem do isto só não há remédio para a morte, mas de resto a gente resolve. Portanto, Já sabemos a quem saíste também. Ó, Joana. Exatamente. Portanto, Bem, vamos as duas a fazer um passeio no parque. Pronto, olha, não estávamos mesmo a contar agora com esta. Deixa ver, se calhar vai ser preciso ir lá para casa para me dar apoio. Eu não sei como é que vou ficar com os tratamentos. Pronto, vamos ver e tal. Deixa-me ir agora à consulta com o cirurgião, com o oncologista, saber. E a minha mãe, pronto, filha, é isso, olha, vamos devagarinho e tudo mais. E devagarinho fomos, e quando acontece o primeiro tratamento, uma pessoa, né, fica assim, tipo, deixa cá ver, está tudo bem, olha, não é preciso ficares cá em casa que eu estou ótima. Aliás, eu ia, a certa altura, ao fim de 2 tratamentos, eu ia sozinha, porque a minha mãe ia comigo, eu levava o carro até ao hospital, a minha mãe ficava à espera cá fora. Eu saía, levava eu o carro para casa, às tantas eu disse, olha, deixa de estar, não te incomodes que eu faço isto, não há problema, alguma coisa eu ligo. Pronto, e assim foi com esta tranquilidade. E aqui Felizmente, estás, sim, lá aqui está. estás super recuperada a fazer rádio já na RFM, todos os dias podemos-te ouvir. Junte-se a nós, quer dizer, se está já junto a nós, deixe mensagens se quiser, eu já vou tentar ver, porque eu também quero ouvi-las ao mesmo tempo, e já vou ver se temos alguma pergunta para fazer aqui às nossas oradoras, aqui neste Pink Ribbon Talk. Deixa-me só dizer sim. que eu acho que às vezes eu partilho a minha experiência no sentido de dizer foi um processo que não foi tão complicado assim como às vezes pode parecer. Obviamente que há processos que são mais complicados, mais dolorosos, mas acredito muito que se nós partirmos com o entusiasmo e ânimo para enfrentar isto, a quantidade de dificuldades se calhar também vai ser menor, e a forma como encaramos num processo que pode ser mais complicado se calhar não vai ser assim tanto se formos com o ânimo e com o entusiasmo tratar da situação. Eu adorava saber o que a ciência diz sobre isto. Psicológica, não é? Exatamente, Tem Maria. que ter provas. É assim, claro que há, e há até pessoas que estudam isto, ok? Mas é assim, temos aqui de ter um bocadinho cuidado, porque a pessoa já é como é, não é? E, portanto, nós não podemos também deitar abaixo as pessoas que já por si são muito ansiosas, são super preocupadas, e as pessoas não podem pensar que por são... É porque depois às vezes entram até num loop, porque... mas porque eu estou a ser ansiosa isto ainda piora. Quer dizer, não há... digamos que não há razão nenhuma para pensar que as pessoas que são mais ansiosas ou são menos ansiosas, isto ou aquilo, as coisas correm melhor ou pior. Corre melhor ou pior para a pessoa porque no dia-a-dia é melhor, não é? Portanto, todos nós sabemos que as pessoas que são otimistas e que são menos ansiosas, etc., à partida têm mais chance de ser felizes e, portanto, é mais fácil o dia-a-dia dessas pessoas. Essa é a mensagem que eu quero passar, exatamente, para aquela pessoa que olha para mim, e já muitas mulheres me dizem, ai, quem me dera ser tão otimista como a Joana, ou ser tão positiva. E eu digo, mas tu podes ser positiva, porque tu podes optar, porque é a mesma história, como nós pensamos assim, pá, isto não vai correr nada bem, agora vou ali para a talk e aquilo não vai correr bem, porque se calhar ainda vai fundir uma lâmpada, se calhar vai falhar uma câmara. Eu não venho para aqui a pensar isso, eu venho para aqui a pensar, olha, vamos estar ali numa conversa mesmo boa para passar coisas boas lá para casa. Portanto, e tal como eu posso criar o pensamento do vai correr tão mal, isto vai correr tão mal, eu posso dizer, não, isto vai correr bem, isto, pá, vai correr bem, só pode correr bem. Eu percebo o que é que está a dizer, não é? Que as pessoas podem sentir-se inferiores por pensarem... Às vezes culpadas. Também é minha culpa porque eu não consigo ser assim tão Mas não, positivo. todos nós conseguimos, todos nós temos essa capacidade. Se criamos pensamentos maus, também podemos criar os bons. É só escolher. E é um treino. É só escolher. A verdade é que as pessoas também. podem treinar, é ok? treino. Mas temos também que ter, às vezes, um certo cuidado para não fazer as pessoas sentirem-se culpadas por causa disso. Porque as pessoas são o que são, não é? Já agora, queria cumprir... Os Sim. tratamentos vão correr da mesma maneira. É isto que é importante dizer. A Rita saúda a atitude positiva. Já agora, olá Rita, boa tarde ou boa noite já. A Maria está connosco também. Temos connosco a Beatriz, diz que é doente oncológica já por 2 vezes. Está connosco também, que passa o melhor possível, Beatriz. E temos connosco também a Cristina. Olá Cristina, a Cristina aceita? Também é temos toda a família da Marisa. Está toda aceita. Toda a tua seita está contigo. Marisa, conta-nos, como é que surge esta ideia de tatuar as mulheres que passam por uma mastectomia? Esta ideia surgiu quando eu abri o meu estúdio de tatuagens em 2015, em Ken Wills, em que eu queria ter algo diferente, queria ter um serviço diferente no meu estúdio. E andei a pesquisar e nas minhas pesquisas encontrei um rapaz tatuador na Austrália que fazia este trabalho
Eu achei super interessante porque não conhecia ninguém que fazia este trabalho, ou que fizesse este trabalho. E eu achei-me capaz de o fazer e consegui encontrar uma cobaia, não é? Porque foi a minha primeira vez que ia fazer esse tipo de tatuagem e, obviamente, ia oferecer esse serviço porque era uma cobaia e nunca tinha feito e podia correr bem ou podia correr mal. Eu estava nervosíssima e consegui tatuar a mãe de uma amiga que não tinha mesmo nada. E pronto, foi assim, a minha primeira sessão foi basicamente ela a acalmar-me a mim, porque eu estava uma pilha de nervos a dizer, a suar das mãos, a dizer, ai, por favor, olha que eu não sei. É assim, eu tive a estudar tudo, eu vou fazer o meu melhor e quero mesmo que isto fique perfeitinho, mas eu nunca fiz, pronto, estamos aqui, as duas, isto vai. E ela foi uma querida, porque se virou para mim e disse, Marisa, eu não tenho nada. Qualquer coisa que a Marisa faça vai ficar melhor do que o que eu tenho agora. E isso acalmou-me imenso e deu-me muita confiança de o pouco que eu ia fazer ia ser o suficiente para aquela pessoa. E a verdade é que fiz, correu super bem, não ficou com um mamilo para norte ou para sul, está tudo em ordem, ficou super bem. E no final, quando ela viu o trabalho final, não é? Ao espelho, e quando eu me apercebi que tinha na ponta dos meus dedos devolver a autoestima a uma pessoa, eu virei para ela e disse, não, eu não vou cobrar por este trabalho. E então desde 2015 que ofereço esse serviço no estúdio, porque umas tatuagens pagam as outras e felizmente tenho algum trabalho e consigo conciliar de uma maneira controlada, obviamente, não faço 10 mamilos por mês, mas faço 2 e já é alguma coisa e vou fazendo e as pessoas têm que esperar um bocadinho para conseguir tatuar o mamilo, mas é um serviço que é caro, a tatuagem, e eu tive que arranjar uma solução para também eu conseguir... Claro, vais compensando umas coisas com as outras. Exatamente. É que a Marisa tem a agenda cheia, de facto. Tem muitos clientes a tatuarem-se com ela. E já agora, procura-te muita gente, já percebi. Sim, quantas mulheres é que já... 2 por mês? Não consigo fazer contas. Não, é impossível, porque agora faço 2 por mês, mas eu posso dizer que depois de ter ido já à televisão e isso, já tive meses em que fiz 6, 7, 8 e eu tive que pôr um travão, pus também uma colega minha da loja a fazer também, ensinei-lhe a fazer, e assim já somos 2. E pronto, e é uma questão agora sim, já estou mais organizada a esse nível para também não ficar prejudicada, obviamente, porque é o meu trabalho. Mas Marisa, as mulheres chegam e pedem, precisam de uma orientação médica do que é que devem fazer contigo? Como é que isso funciona? Não, normalmente, pronto, lá está, quando vêm falar comigo, eu comunico algumas vezes o principal, que é, eu só tatuo 1 ano após a última intervenção, porque eu preciso que aquela pele esteja saudável, esteja forte, esteja boa, uma boa base para tatuar, porque a tatuagem, ao fim e ao cabo, é uma agressão à pele. É uma ferida que nós fazemos, não é uma ferida bonita, mas acaba por ser uma ferida e isso pode assustar às vezes as pessoas, mas nem é preciso, principalmente estas mulheres, porque não têm, normalmente, posso dizer que 80-90% dos casos nem sequer sentem a tatuagem. Ela é uma tatuagem de dolor, porque aquela pele não tem sensibilidade. Normalmente é retirada das costas ou de outro sítio do corpo e não tem sensibilidade aquela parte. Então muitas perguntam, mas isto vai-me doer? Calma, em princípio não, ou se doer é só assim um formigueirozinho, não há de ser nada de especial e isso normalmente, pronto, tranquiliza-as bastante. E é uma tatuagem que se faz, tirando a parte, obviamente, de medições, de eu chegar ao tom certo do mamilo, é uma tatuagem que se faz em 10, 15 minutos, por isso é uma coisa muito rápida e que corre sempre bem.
É ótimo, é maravilhoso. Outra coisa que queremos muito que corra bem são essas investigações, Maria. Sim. Falavas de estas iniciativas que o Instituto de Medicina Molecular está a ter, esta vossa vontade de que os cidadãos possam perguntar-vos coisas também, deste grupo de cientistas que agora estão a investigar. Mas é impossível falar de investigação e ciência sem falarmos de dinheiro. Como é que isso tudo se financia? Eu acho que, sem dúvida, que também o nosso lançamento foi muito ajudado, porque nós estávamos muito com esta ideia de querer, estávamos com muita vontade de fazer algo deste tipo, pensamos, mas como é que nós vamos financiar isto, como é que, obviamente, grande parte do nosso financiamento também para os próprios cientistas, eles se candidatam a projetos, isto e etc, mas temos que ter uma base, não é, para as coisas funcionarem, e a verdade é que todos nós podemos ajudar, ou seja, qualquer um de nós temos aqui uma noção, e estes números, é muito importante nós vermos isto, todos os anos são diagnosticados em Portugal 7 mil mulheres com cancro da mama, novos casos, 7 mil novos casos todos os anos, é o número normal. E, portanto, obviamente, há muitos casos que nós temos que arranjar solução, não é? Portanto, temos que arranjar solução para eles, mas todos nós podemos contribuir e a verdade é que, no nosso caso, mas com certeza haverá outras formas, mas no nosso caso, as pessoas forem ao nosso site, as pessoas podem doar €1 todos os meses, isso é magnífico. 7 euros, ou, obviamente, ou o que quiserem, não é? Porque nós temos muito esta ideia de que mais 7 mil, gostamos do número 7 e as pessoas podem dar múltiplos de 7, doarem múltiplos de 7, mas podem ser, obviamente, e podem ser 700 mil, 7 milhões, pode ser o que quiserem, obviamente. E há vontade e há capacidade da equipa poder usar, ou seja, e há também aqui um lado muito importante para nós, que queremos ser muito transparentes, ou seja, as pessoas a partir do momento em que nos contactam, as pessoas serão contactadas pela nossa equipa e farão parte desta equipa. Ou seja, nós queremos que essas pessoas também façam parte da equipa. Não queremos que lá estejam todos os dias, nós temos que continuar o nosso trabalho, obviamente, mas as pessoas receberão a nossa newsletter, e não é só uma newsletter para preencher, com exatamente perguntas que nós vemos que são muito frequentes. As pessoas, vamos ter essas respostas para as pessoas terem essa informação e terão uma informação clara de que os seus donativos estão a ser usados para quê? E isso é muito importante. Eu fiz o meu doutoramento, eu fiz a minha, digamos, a minha educação científica, primeiro no Reino Unido e depois nos Estados Unidos. E os países anglo-saxónicos têm muito este princípio da ideia de que eles chamam charity, não é? E, portanto, têm institutos de investigação. Na altura em que eu estava em Inglaterra, o Imperial Cancer Research Fund era um instituto maior que o IMM e era 99% financiado por donativos das pessoas, individuais. E eles tinham uma regra muito simples. De cada pessoa que desse mais do que 20 libras por ano, portanto tinham ali uma base, mas mais do que 20 libras por ano, tinham um dia em que podiam vir visitar e saber exatamente em que aquelas... tinham acesso, digamos, quase à contabilidade em que aquelas 20 libras poderiam ser usadas, podiam fazer essa pergunta. E nós gostaríamos de ter um pouco essa ideia de transparência, porque as pessoas passam a fazer parte da equipa. E, portanto, queremos exatamente que as pessoas percebam o que é que estamos a fazer, como é que estamos a fazer e porquê que o estamos a fazer. Claro, quanto mais claro, melhor. Já agora, suponho que seja importante empresas como quem nos trouxe aqui, a Cereais Fitness, que está convosco também, financia este tipo de projetos Eu tenho que há dizer 9 que a anos. Nestlé com a Fitness está connosco, aliás já estava com a Laço até antes da EMM Laço, depois com a EMM Laço e está connosco. Eu tenho que dizer que eu e as minhas filhas somos os únicos cereais que se come lá em casa, ok? Portanto, todas as manhãs, eu já não como todas as manhãs, é verdade, porque eu já atingi os 50 anos, já não posso comer tantos cereais, mas as minhas filhas comem imensos cereais, eu também como todos os dias, mas não logo de manhã, e portanto são os cereais que nós tem sido sempre, e isso é algo que nós gostaríamos muito de ter parcerias com empresas como a que temos com a Fitness, que é incrível, porque digamos do lucro que têm, uma parte reverte para o cancro da mama. Mas é importante dizer que as empresas podem ajudar, mas qualquer um de nós pode ajudar. Uma coisa que a nós nos deu muita força é que durante este ano tivemos um donativo, okay, que não era para esta iniciativa, que a pessoa não sabia que era para esta iniciativa, mas que nós decidimos alocar a esta iniciativa, foi uma bailarina espanhola, mas o pai é um pintor português conhecido e portanto, ela já morreu com 80 e tal anos agora, e que se chama Ana Lázaro, e que deixou parte, digamos, dos seus bens ao IMM.
E nós decidimos que foi, digamos, o fundo de semente desta iniciativa, porque era uma mulher, ela não morreu de cancro da mama, não tinha cancro da mama. Aliás, quando fez o testamento nunca tinha tido cancro nenhum, realmente teve um cancro uns meses antes de morrer, Mas e acabou por decidiu ser. Mas quando fez o testamento, sabemos através da advogada dela, nunca contactou o IMM antes, portanto nós não a conhecíamos, mas a verdade é que ela achou que podia deixar parte dos bens E a assim uma iniciativa. pode fazer toda a gente que nos vê passar a palavra. E durante a vida, portanto as pessoas podem estar sempre a ajudar. A semente que tu deixas, Joana, é esta de partilha, de história bem-sucedida, de super otimismo, dessa tua cabeça tranquila e sensata. Porque é que decidiste partilhar tudo isto com as pessoas? Tudo começa porque eu pensei assim, eu não vou poder ficar afastada da RFM, na altura também do podcast do ADN de Leão, não podia estar afastada assim, tipo, desaparecer durante 6 meses, que era o prazo que eu tinha para fazer os tratamentos. Portanto, primeiro dei a notícia e depois, a partir daí, a onda de amor foi tal, não é, que voltou para mim, que eu pensei assim, bom, se calhar vou aqui devagarinho ir partilhando as coisas que me estão a acontecer e as várias etapas. E quando começo a perceber que, de facto, muita gente me manda mensagem a dizer inspirou-me imenso porque também vou começar um processo agora parecido, ou estou a passar por este processo e de facto, ou a minha mãe às vezes vem aqui só mostrar à minha mãe, só para ela ver o seu exemplo e dar aqui também um ânimo. Eu pensei assim, pronto, de facto isto tem que ser feito e continuei sempre a partilhar as coisas da maneira mais positiva. Tu ficaste ligada a algumas pessoas, que era de suponho facto que sim. a verdadeira. São muitas pessoas a quem eu respondi, não é? Portanto, anonimamente, que me contactam e que, enfim, depois eu respondia sempre com uma palavra ou com um vídeo, se me pediam também um vídeo para a minha mãe, para a minha madrinha que está a passar, mandam-me uma força. Portanto, acabei por ficar ligada a estas pessoas. Acho que vai ser sempre haver essa ligação, mesmo que eu não as conheça de parte nenhuma. Olha, já agora, uma questão é, há algo que tu tenhas deixado de fazer a determinada altura dos tratamentos? Por exemplo, eu não sei se fazias exercício físico, Sim, vá. deixei. Sim. Quando eu comecei, eu fazia uma série de caminhadas, assim, porque, não é, sempre ouvi dizer, olha, comer a beterraba que ajuda muito ao sangue, porque nós precisamos de fazer exames ao sangue antes de fazer os tratamentos, e como muita beterraba, as caminhadas e tudo mais. A certa altura dos tratamentos, ao 10º dos 12, houve ali uma pausa em que eu chegava com um nível de hemoglobina de 7,5, chegava completamente normal, tal e qual estou aqui, e os enfermeiros tipo, mas de certeza que não está cansada e tal, é porque não pode fazer tratamento com 7,5. E eu, como assim não posso? Eu estou ótima, mas porquê é que não pode? Não pode, pronto. Portanto, eu andava sempre a sentir-me bem, fazia as caminhadas 1 hora e tal. Agora, quando começo a perceber que ao fim de uma semana, 2, 3, não consigo fazer tratamentos, procurei a acupuntura e o biofeedback, que é ligado à medicina quântica, põe-nos um cinto na cabeça, está ligado a um computador, faz-nos uma análise às células e depois há toda uma reposição, um equilíbrio das células. O que é que acontece? Quando chega à acupuntura, a médica diz-me, olha, acabamos com essas caminhadas e acabamos com essa beterraba crua nos pequenos almoços. Porque sabe mal. Eu não te quero, sabe mal, exato, mas a pessoa bebia porque a beterraba fazia bem. Mas na verdade eu não podia comer beterraba, sim senhora, mas não era crua. Sim. Porque ela dizia, eu quero as tuas digestões fáceis e rápidas, o teu organismo está aquecido pelo tratamento, portanto não quero caril, gengibre, canela. E eu, toda a gente a dizer o gengibre é tão bom, pois é, mas por acaso naquele momento não vai ser. Dá aqueles calores, e eu assim, isto deve ser o que as senhoras na menopausa sentem, sobe assim os quentes, portanto eu quero o teu organismo arrefecido e as caminhadas e isso está muito bem, mas é para depois. Tu agora, a tua energia tem que estar a ser segura e tem que estar a ser canalizada para o tratamento. Portanto, eu sei que se aconselha a fazer algumas caminhadas, obviamente, se calhar não era aquelas de 1 hora que eu fazia, portanto, deixei de fazer e pensei assim, olha, muito bem, então se não é para fazer exercício, não é? Ouvimos a vida toda, vamos fazer exercício e tal, então não faço nada. Portanto, eu ficava assim mais tranquilamente e, portanto, agora já posso fazer, obviamente, e já posso felizmente comer tudo um pouco, mas de facto há coisas que naquele momento
têm que ser adaptadas, porque nós lermos coisas, e por isso mesmo eu muitas vezes não queria ouvir histórias de pessoas, de como é que tinha sido, porque eu queria fazer o meu processo. E às vezes os fantasmas de uns não são os nossos, não é? Sim. E portanto, ok, percebermos lermos alguma coisa, ouvirmos algumas histórias, mas não muito, porque senão depois podemos trazer para o nosso processo coisas que não têm que ser vividas por nós. E Marisa, há alguma história que tu tragas contigo destas mulheres que têm estado, não precisas dizer nomes, obviamente, para manter o anonimato, mas há alguma que te tenha marcado mais? Posso dizer que a mais engraçada e mais assim à vontade e divertida foi com uma colega da Universidade Sénior da minha avó, que com 80 Tua avó também deve estar a ver, não é? Quase certeza. Quase certeza, olá. É Alzira. Olá, Alzira. Ela com 80 e muitos anos, não quero precisar porque não me recordo, quando a minha avó comentou, não é, na universidade, que eu fazia este trabalho, se virou para a minha avó e disse: olha, mas eu quero ir tatuar o meu com a tua neta, porque realmente não ficou um trabalho bem feito e eu não quero saber que seja mais velhota ou menos velhota, não me interessa, eu quero tratar-me bem e quero sentir-me bem comigo própria, vamos lá marcar isso. Então lá veio ela super despachada, eu adorei fazer esse trabalho e pronto, eu acho que foi assim a que mais me marcou. Depois... Tenho aqui os dois opostos, tenho esta senhora e depois tenho uma cliente que veio há pouquíssimo tempo, há 2 semanas, cerca de 3 semanas, veio tatuar comigo super novinha, com 30 anos, que encarou exatamente como aqui a Joana. Foi assim uma onda de positividade e de boa vibe e de otimismo que eu achei-a tão maravilhosa, e a maneira como ela enfrentou tudo foi tão maravilhoso, e a maneira como fechámos o ciclo dela ali também correu tão bem, e cheias, e a rir-nos imenso e super bem dispostas, que eu acho que é isso. É assim, eu acredito que nós deixamos marcas em pessoas, e é bom que deixes a tua marca nessas pessoas que te seguem, não é? Que quando temos alguns seguidores, nós temos essa responsabilidade, e eu acho que é ótimo conseguirmos usar isso para marcar as pessoas de uma forma positiva, uma forma leve e boa, e mostrar sempre... Podemos nos tornar chatas às vezes por querermos sempre ver as coisas positivas, eu acho que sim, e às vezes irrita algumas pessoas, se calhar, é normal que isso aconteça, mas ao mesmo tempo estamos a fazer, sem nos darmos conta, estamos a fazer muito bem a outras pessoas, e marcamos as pessoas de alguma maneira. Eu marco não só... Com a caneta, não é? Exato, exatamente, e pronto, e orgulho-me muito disso, e principalmente de ter médicos a aconselharem as pessoas a irem ter comigo. É assim uma barreira gira de ultrapassar aquela coisa do tabu, da medicina, tatuagens, dermatologistas normalmente não gostam muito de nós e tal, mas pronto, mas é giro estarmos aqui a quebrar essa barreira e ter médicos oncológicos, e não só, aconselharem a virem ter comigo e ao meu estúdio. É muito bom, é Claro. ótimo. Bem, estamos super perto já de acabar esta conversa, que é uma pena, sim. Mas Maria, não resisto a perguntar uma coisa, que é, a Joana falou da beterraba. E eu gostava muito de saber se existe, em termos científicos, algo que nos diga que a alimentação pode ter a ver com o surgimento de um cancro de mama, com a doença. É assim, a alimentação é óbvio, alimentações de risco, comida com muita gordura, etc., está associado, mas é uma coisa diferente que as pessoas têm que compreender lá em casa. O que é que está associado e o que é uma causa. Ou seja, por exemplo, o tabaco está associado a grande parte dos cancros, e não é só cancro do pulmão, também está associado, e percebe-se que é uma causa, porque os números já são fortes o suficientes para o tabaco tenha implicações, por exemplo, também para o cancro da mama, mas obviamente o cancro que é direto, e por isso é que aparece nos pacotes de cigarros, é o cancro do pulmão, ok? A alimentação, sabemos, e porque há estudos de associação, e em vez de casualidade, é importante as pessoas perceberem isto. Uma coisa é
isto realmente está associado às pessoas, mulheres que têm mais cancro da mama, sabemos que um aumento de peso, uma obesidade, etc., está ligado a um pior prognóstico, etc. E, portanto, há casos em que há uma causalidade, em que há uma associação. Se é causal, se é direto, é muito mais difícil nós sabermos isto. Agora, não tínhamos a menor dúvida. Nós tivermos uma alimentação saudável, fizermos exercício físico sem ser exagerado, estarmos cansadíssimos com o exercício, mas um exercício físico, uma boa alimentação é uma mais-valia para sermos mais saudáveis, termos menos probabilidades de desenvolver doença, etc. Mas, mais uma vez, aqui temos de ter muito cuidado, porque depois as pessoas sentem-se muito culpadas. Aconteceu isto porque eu fazia isto. E é muito difícil, nós não podemos acusar as pessoas assim, portanto temos de ser imensamente cuidadosos quando dizemos algo sobre isto. No entanto, há comportamentos de risco, obviamente. Fumar, beber demasiado, comer demasiadas gorduras são comportamentos de risco para vários cancros, incluindo o cancro da mama. Antes de fechar esta conversa, com muita pena minha, acreditem, gostava muito que as três deixassem, eu acho que tem que ser uma mensagem para todas as pessoas que neste momento nos estão a ver, e começava por ti, Joana. Tens deixado muitas, na verdade. Sim, mas há uma que acabo sempre por deixar e que acho que é a base de tudo. É o respeito por si própria. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, a Marisa é a pessoa mais importante da vida dela, Maria, Ana, cada mulher é, no caso, né, estamos a falar mais se calhar para as mulheres, mas também para os homens, lá está. Nós somos a pessoa mais importante das nossas vidas e a partir do momento em que nós nos respeitamos, e esse respeito passa por procurar uma boa saúde mental, procurar viver da forma mais leve possível, procurar comer, porque nós somos o que comemos, isso sem dúvida, e nós respeitarmos o nosso corpo, a tratar dele bem, não é? Com o exercício, com a comida, portanto, acho que isso aí, o respeito por nós próprios é o essencial. A questão da autoestima, da consciência que temos de nós próprios e de confiarmos na nossa intuição, porque nós sabemos sempre o que é o certo para nós e sabemos sempre a resposta. E, no caso, não tenho dúvida que foi a intuição que me salvou, porque certamente que 6 meses depois, se eu tivesse só ido repetir o exame 6 meses depois, a conversa não teria sido a mesma e, portanto, acho que a mensagem que deixo é sempre amar a si própria e ouvir a intuição e respeitar-se. Isso implica diagnóstico precoce. Isso implica isso. Não deixar Marisa, para depois. Não deixar porque para depois. Porque muitas vezes, não tenho tempo, os filhos, o trabalho, e tu? Trataste de ti? Eu demorei muito, mas filo este ano. Exato, verdade. Marisa. Eu faço um bocado minhas as palavras da Joana, porque eu aconselho muito isso, a olharmos primeiro para nós e cuidar primeiro de nós antes de querermos ajudar os outros, porque nós, estando saudáveis e sentindo-nos bem connosco próprios, acabamos por conseguir fazer muito melhor para os outros. E se o nosso objetivo é fazer coisas boas para os outros, nós temos que fazer primeiro tudo coisas boas para nós próprias. Por isso, basicamente é a mesma linha de pensamento e não tenham medo de fazer as tatuagens dos mamilos, que não custa nada, é super tranquilo e cá estarei à vossa espera da vossa visita e para fecharmos esse capítulo menos bom. Cá estarei super disponível para também tirar algumas dúvidas, porque há muitas dúvidas também que as pessoas têm e podem enviar, obviamente, mensagem para a Ink & Wheels, que é o nome do estúdio, e nós, pronto, ajudamos o que podemos. Já agora depois deixamos o nomezinho. Sim. Para quem não apanhou como deve ser, também é muito fácil encontrar-te nas redes. A Marisa é super fácil de encontrar. Marisa com Z normalmente aparece logo. Maria. Eu primeiro quero dizer que estas tatuagens de mamilo ficam maravilhosas. Eu tenho uma das minhas maiores amigas que vive em Nova Iorque e infelizmente teve cancro da mama já há 12 anos e eu nunca mais me esqueço que depois, quando a vi tatuada e que ela me mostrou, ela tinha as 2 mamas em frente a mim e eu disse assim: esta está muito melhor que a outra. Acho que esta é feita na outra, que esta está muito mais bonita.
Mas, e, portanto, acho que é muito importante nós cuidarmos de nós, sem dúvida. Agora, queria também deixar aqui uma mensagem de esperança. Nós, as soluções que não temos agora, vamos ter soluções. Ou seja, a ciência é a solução. Nós vamos encontrar soluções. Já temos muito mais soluções do que tínhamos há 20 anos atrás, do que tínhamos há 10, mas a ciência é a solução. Vai encontrar novas soluções e para, no futuro, as mulheres que algumas, infelizmente, não tivemos solução na altura, vamos encontrar essas soluções e todos podemos participar e ser, no fundo, participar dessas mesmas soluções e ajudar que a ciência encontre essas mesmas soluções o mais rapidamente possível. Muito obrigada às três. Muito obrigada a si que esteve connosco nesta Pink Ribbon Talk. Uma por todas, todas por uma causa, neste mês de luta contra o cancro da mama. Cá estivemos nesta conversa, que fica disponível no Facebook da Renascença. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.